Certo. Então, gente, essa é a nossa primeira unidade. Essa primeira unidade, a gente vai trabalhar a lei de Newton e aplicações, tá? O que foi passado para mim, né, é que nessa primeira live, aliás, que nas lives, né, eu fizesse resoluções de exercícios junto com vocês. Bom, não sei se vocês já tiveram, acho que o material da unidade 1 já foi passado para vocês, né? Então, naquele material tem o conteúdo, né, das aulas e tem alguns exemplos respondidos, tá? Eu vou tentar explicar, vou explicar alguns desses exemplos e ao final vou fazer mais alguns exercícios que vão servir de base para que vocês tenham um bom desempenho na resolução das atividades. O objetivo dessa primeira unidade, né, é apresentar as leis de movimento de Newton, tá, e mostrar a relação entre peso, massa e aceleração e aplicar os conceitos apresentados na resolução de problemas práticos. Tá? Como nós sabemos, as leis de Newton são 3, né? Então, nós vamos trabalhar essas leis e vamos aplicar em situações, problemas. Nós também vamos trabalhar com peso, massa e aceleração, né? Lembrando que peso e massa não são a mesma coisa. O peso, ele é uma força, né? É a força com que a Terra ela atrai o corpo em direção ao seu centro, e a massa está relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. Tanto que a unidade de peso é o Newton. Newton é a unidade de força. Tá? Então, o peso ele tem essa unidade que é Newton, não é à toa. É porque o peso, na verdade, ele é uma força. É a força de atração gravitacional. Tá? E a massa, que é medida em quilogramas, está relacionada à quantidade de matéria que nós temos e é uma propriedade intrínseca do corpo. Então, cada corpo tem uma propriedade, tem um valor de massa específico, tá? Um valor de massa característico. E nós temos também a aceleração, né, que também vai ser alvo do nosso estudo. E nós iremos também aplicar esses conceitos apresentados, né, na resolução de problemas práticos. Tá? Então, nessa primeira unidade, nós temos as leis de Newton, peso e massa e aplicações das leis de Newton. Esse aqui é um dos exemplos que está respondido lá no nosso material, das nossas aulas. Né? Uma das coisas que a gente vai precisar fazer ao longo da resolução de problemas é o diagrama de força, tá? Que nada mais é do que nós pegarmos e analisarmos quais são as forças que estão agindo no corpo. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte: ó. Calcule a aceleração. A aceleração a gente representa pela letra A, que está submetido um disco em cada situação. Então, nessa primeira situação da letra A, nós temos uma força de 4 newtons, tá? Essa força ela é representada por essa seta aqui, ó. Então, ela está agindo da esquerda para a direita, tá? Essa força a gente chama de F1, e essa setinha aqui em cima do símbolo da força representa que essa força é um vetor. O que é um vetor? É uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. Tá? Então, essa força associada a ela, vou ter um valor numérico, que no caso é dado, vem aqui, ó, de 4 newtons o valor numérico associado a essa força. Eu também vou ter uma direção e um sentido. Tá? A direção ela é horizontal, ela acompanha a linha do horizonte, e o sentido é que ela age da esquerda para a direita. Tá? E a massa desse disco, na situação A, é de 0,2 kg. Toda vez que nós formos resolver um problema, nós temos que analisar os dados desse problema. Então, no caso, a força ela vai ser dada em Newton, a massa vai ser dada em quilograma. Se a massa não tiver em quilograma, eu vou ter que transformar essa massa para quilograma. Por exemplo, se ela for dada em gramas, então eu vou ter que transformar para quilograma. Tá? Se ela for dada em miligramas, vou ter que transformar para quilograma. Como aqui ela já está na unidade do Sistema Internacional de Medidas, que é o quilograma,
tá? Então eu não preciso fazer essa transformação. A segunda lei de Newton, ela me diz que a força resultante, ou seja, a soma das forças que agem sobre o corpo, ela é igual a massa multiplicado pela aceleração que esse corpo adquire. Nesse caso aqui, a questão está pedindo para que a gente calcule essa aceleração. Tá? Aqui eu representei a força resultante como sendo Fr e eu coloquei um x aqui. Esse x ele indica que essa força está agindo na direção x. Tá? Por isso que aparece esse x aqui. A mesma coisa para a aceleração. A aceleração aparece um A e um x. Significa que essa aceleração está agindo na direção x. Tá? Então a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração que está agindo aqui no disco na situação descrita na letra A. Como eu quero aceleração, eu vou pegar essa equação aqui e resolver para aceleração. Então, essa massa aqui que está multiplicando a aceleração, ela vem para cá dividindo. Então, eu vou ter que a aceleração vai ser igual a força F1, que age no disco, dividido pela massa do disco. Como essa força F1 ela é igual a 4 newtons, eu vou substituir aqui. Ó. No lugar de F1, eu vou colocar 4. No lugar da massa, eu vou colocar 0,2. Então, eu vou ter que a aceleração vai ser igual a 4 dividido por 0,2. Fazendo essa divisão aqui, essa aceleração ela vai ser dada por 20 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse disco que está sob a ação dessa força, ele vai adquirir uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Na situação B, nós temos o seguinte, nós temos uma força F1, que é a mesma descrita na parte A, só que a diferença da situação A para a situação B é que existe uma outra força agindo em sentido contrário. Então, enquanto a força F1 ela age da esquerda para a direita, tem uma força F2 que age da direita para a esquerda. Então, essa força ela tende a dificultar o movimento do disco. Então, logo, espera-se que a aceleração que o disco adquira seja uma aceleração menor do que na situação A. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton, as leis de Newton, para resolver essa questão. Então, a segunda lei me diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? E qual é a força resultante que age sobre o disco na situação B? Eu vou ter que somar as forças que estão agindo no disco. Eu sei que tem duas forças. A força F1 e tem a força F2, que está agindo no sentido contrário. Tá? Então, substituindo aqui, ó, no lugar da força resultante, eu vou ter que F1 menos F2. Tá? Por que menos F2? Porque enquanto F1 aponta no sentido positivo de x, F2 aponta para o sentido negativo. Então, por isso ela é negativa. Ou seja, ela se opõe ao movimento. Toda vez que eu tiver uma força que se opõe ao movimento, essa força vai ser negativa. Tá? Então, eu vou ter que F1 menos F2 vai ser igual a massa do disco multiplicado pela aceleração que ele está adquirindo. Certo? Então, nesse caso, eu quero a aceleração também, assim como na letra A. Então, essa massa aqui que está multiplicando, ela vem para cá dividindo. Então, eu vou ter que a aceleração vai ser igual a F1 menos F2 dividido pela massa. Tá? Quem é F1? F1 é 4 e F2 é 2. Então, substituindo aqui, ó, no lugar de F1 eu vou colocar 4, no lugar de F2 eu vou colocar 2. Então, eu vou ter 4 menos 2 vai dar 2, dividido por 0,2, que é o valor da massa do disco. E 2 dividido por 0,2, isso equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, de fato, essa força F2 que está agindo aqui no disco, ela tende a dificultar esse movimento, reduzindo a aceleração que esse disco está adquirindo aí durante esse movimento. Então, nós podemos ver que sem a ação dessa força F2, a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. Já quando eu tenho uma força F2 dificultando o movimento, né, agindo em sentido contrário ao F1, a tendência é que essa aceleração ela seja menor. Tá?
e ela diminui pela metade, diminui para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, nós encontramos a aceleração na situação A e na situação B. Nessa outra situação aqui, nós temos um problema que é bem clássico, né? Que é um problema bastante abordado nos livros didáticos, que é o problema do plano inclinado. Tá? O que é um plano inclinado? Imagina que você tem uma rampa, como está descrito aqui na figura, tá? E que essa rampa ela forme um certo ângulo com a horizontal. Ó, a horizontal é aqui, tá? E a rampa ela tem uma inclinação. O ângulo dessa inclinação eu chamo de alfa. Tá? E vamos imaginar, perdão, gente. Vamos imaginar que eu tenha um grupo de 3 estudantes que está descendo, está deslizando por esse plano inclinado, tá? Então, esse plano inclinado ele funciona como se fosse um tobogã. Um tobogã cheio de estudantes escorrega em uma encosta coberta de neve, tá? A montanha possui uma inclinação alfa, é o ângulo de inclinação que é alfa, e o tobogã está bem lubrificado, de modo que não existe atrito. Qual é a aceleração do tobogã? O que é a força de atrito? A força de atrito é uma força que dificulta o movimento. Aqui no problema, ele me diz que esse tobogã está lubrificado. É como se eu tivesse passado algum produto que diminuísse ou eliminasse o atrito. Tá? E com isso, os estudantes eles podem deslizar com mais facilidade. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o diagrama de corpo livre, que é representado aqui na parte B. Tá? Esse diagrama do corpo livre ele tem o objetivo de reconhecer, identificar quais são as forças que estão agindo no corpo que eu estou analisando. No caso, eu estou analisando o movimento desses estudantes aqui no tobogã. Então, quais são as forças que estão agindo nos estudantes? Tá? Então, eu tenho a força normal, que é representada pela letra N. Eu tenho a força peso, tá? Que está agindo na direção do centro da Terra, que é representada pela letra P. Tá? E eu vou ter a componente da força peso na direção X, e eu vou ter também a componente da força peso na direção Y, que é representado por essa componente P cosseno de alfa, e a X é representado por P seno de alfa. Tá? Então, é o seguinte, essa força peso aqui, tá? Ela vai formar um certo ângulo com a vertical, tá? Que é esse eixo aqui que passa pela normal. Esse ângulo ele vai ser exatamente igual ao ângulo do plano inclinado. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também vai ser um ângulo alfa. Tá? E eu posso comparar esse triângulo retângulo aqui, tá, com esse triângulo retângulo aqui. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que ele possui um ângulo de 90 graus. Tá? No caso, esse ângulo de 90 graus está aqui. Certo? Ele vai ter uma hipotenusa e também vai ter dois catetos, de modo que eu possa, eventualmente, aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, a componente, né, se eu projetar aqui a força-peso na direção x, eu vou obter que ela equivale a P seno de alfa. Tá? E se eu projetar essa componente da peso na direção y, ela vai ser P cosseno de alfa. Tá? De modo que essa força normal aqui, ela vai ser equilibrada com a componente da força-peso na direção y. Tá? Equilibrar não quer dizer que elas formem um par de ação e reação, por exemplo. Quer dizer que elas são iguais em módulo, de modo que uma vai cancelar a outra e eu não vou ter movimento na direção y. Tá?
mas eu vou ter movimento na direção x. E esse movimento na direção x, ele vai ser provocado por essa componente da força-peso na direção x, que é P seno de alfa. Tá? Então, essa componente aqui que vai ser responsável pelo deslizamento dos estudantes. Então, quando eu for somar as forças que estão agindo na direção x, eu vou ter o seguinte, que essa força resultante vai ser P seno de alfa, tá? Que é essa força, ela é a única força que age na direção x, e a única responsável pelo deslizamento dos estudantes, e essa força tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Eu vou ter P seno de alfa igual a massa vezes a aceleração. O parâmetro que eu quero achar é justamente a aceleração. Tá? O peso, por definição, ele é a massa multiplicada pela gravidade. Então eu vou ter, no lugar do peso, eu vou colocar massa vezes a gravidade, vezes o seno de alfa, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Eu tenho esse termo em comum aqui, ó, que é a massa. Ela aparece tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Tá? Então eu posso cancelar esse termo com esse termo. Tá? No momento que eu cancelar, eu vou ter que a aceleração vai ser igual a g seno de alfa. Ou seja, a aceleração que os estudantes vão estar adquirindo, ela vai depender da gravidade e do ângulo de inclinação que a rampa tem com a horizontal. Tá? Quanto mais inclinado o plano, maior vai ser o valor do seno, consequentemente, maior vai ser o valor da aceleração que eles vão estar adquirindo. Só que eu tenho um limite aqui. Né? Por exemplo, se o ângulo for zero, eles vão estar na horizontal. Tá? E aí eu não vou ter aceleração. Por quê? Porque o seno de zero é zero e a aceleração vai ser igual a zero. Tá? Mas se eu tiver um ângulo de alfa de 30 graus, né, aí eu vou ter um valor diferente de zero para o seno. Se eu tiver um ângulo de 45 graus, vou ter um ângulo ainda maior, consequentemente a aceleração vai ser maior. E assim por diante. Tá? E na direção y? Se eu somar as forças que agem na direção y, eu vou ter a normal, tá? Menos o peso, certo? Isso igual a massa vezes a aceleração na direção y. Como na direção y eu não tenho movimento, ou seja, os estudantes eles não sobem nem descem, né? Eles não se movimentam nessa direção, somente na direção x, tá? A aceleração da direção y ela é nula. Então, a expressão que me permite calcular a aceleração do plano inclinado, sem atrito, é essa expressão aqui, aceleração igual a g vezes seno de alfa. Onde esse g aqui é a aceleração da gravidade, tá? Que vale em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu falei um pouquinho da força de atrito, né? Então, essa força de atrito, tá? Ela surge do contato entre dois corpos, certo? E ela é microscópica. Então, imagine que eu tenho dois corpos aqui se tocando, um bloco maior e um bloco menor, tá? E se eu tivesse um telescópio, um microscópio que ele pudesse ampliar essa área de contato, eu iria ver rugosidades, né? Eu iria ver duas superfícies não uniformes, elas não seriam retinhas como a gente vê a olho nu. Eu iria ver irregularidades, e essas irregularidades elas são responsáveis pelo atrito. Tá? Então, eu não posso eliminar totalmente o atrito, mas há maneiras de diminuir esse atrito. Tá? Então, por exemplo, uma moça patinando no gelo. Como o gelo é bem liso, né, e em contato com o metal dos patins, né, dos patins da patinadora, né, isso permite que ela deslize com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que não tenha atrito ali. Há atrito, mas esse atrito ele é menor do que, por exemplo, nessa situação aqui, onde eu tenho uma pessoa caminhando. Certo? O atrito ele é importante. Por quê? Porque ele nos permite, por exemplo, caminhar.
eu só consigo caminhar porque devido a essa interação de atrito entre o meu pé e o solo. Tá? Enquanto eu empurro o solo para trás, né, com os meus pés, o solo me empurra para frente. Tá? E aí, esse é um princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Tá? Eu tenho duas forças, né, que elas são iguais em módulo e elas diferem na direção. Tá? Enquanto uma aponta para trás, a outra aponta para frente. Eu represento essa força como F, que é a força que o rapaz exerce no solo, e menos F, a reação, né, que o solo exerce no rapaz. Tá? Eu também posso identificar essa força de atrito quando, por exemplo, o meteoro, ele adentra a superfície terrestre. Tá? O atrito entre o meteorito e a atmosfera faz com que esse meteorito ele deixe um rastro de fogo. Uma cauda se forma. E aí ele vai se dissolvendo, né, e muitas das vezes ele nem chega ao solo, porque até chegar ao solo, devido ao contato, o atrito com a atmosfera, ele se desfaz, ele vai se despedaçando. Né? E esse fenômeno, né, a gente se refere a ele como uma estrela cadente. Né? Então, as estrelas cadentes, na verdade, são pedaços de rocha, de meteoritos que adentram a superfície terrestre e, em contato com a atmosfera, eles se desfazem. Devido ao atrito, eles vão se desfazendo, né? Vão sendo destruídos. E o que chega, na maioria das vezes, não chega quase nada à Terra, né? Não consegue nos atingir. Então, a nossa atmosfera ela tem essa função de nos proteger também desses objetos. Nesse outro exemplo, que é o exemplo 3, nós temos o seguinte. Nós temos um exemplo que envolve força de atrito e o movimento horizontal. Nós temos uma pessoa, você está tentando mover um engradado de 500 newtons sobre um piso plano. Como é mostrado aqui na figura, tem um piso plano, né? Uma pessoa puxando esse engradado, representado aqui por esse caixote, certo? E para iniciar o movimento você precisa aplicar uma força horizontal, que é nessa direção aqui. Essa força, ele se refere a ela com o valor de 230 newtons. Tá? Esse aqui é o peso do engradado, que é 500 newtons. Isso aqui é a força com que a Terra ela puxa esse caixote. E 230 newtons é a força que a pessoa tem que exercer no caixote para fazer com que ele se movimente. Eu vou aplicar as leis de Newton para tentar resolver esse problema. Ele me disse que depois de iniciado o movimento do engradado, você necessita de apenas 200 newton para manter o movimento com velocidade constante. Tá? Velocidade constante. Se a velocidade ela é constante, gente, significa que a aceleração ela é zero. Por quê? Porque a aceleração ela é a variação da velocidade em relação ao tempo. Se a velocidade não varia, logo a aceleração é nula. Para o cálculo da força de atrito, né, nós precisamos dos chamados coeficientes de atrito, que eu até mostrei aqui. Ó. Essa aqui é a expressão da força de atrito, tá? Essa aqui, no caso, é a força de atrito estático e aqui é essa força de atrito cinético. Qual a diferença de uma para outra? No slide da aula eu explico isso, que a força de atrito estático ela surge quando o objeto está em repouso, está estático. E a força de atrito cinético ela surge sempre que o objeto ele está em movimento, certo? E esses coeficientes aqui que aparecem, né, eles dependem do tipo de material que eu vou estar analisando a força de atrito. Então ele difere de material para material. Tem materiais que têm um valor menor desse coeficiente de atrito estático, assim que a gente chama esse termo, e tem materiais que apresentam valores menores. A mesma coisa para o coeficiente de atrito cinético, certo? Esses valores são tabelados, né? São obtidos de maneira experimental. Então existe uma tabela com todos esses valores. Pois bem,
Então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre para saber quais são as forças que estão agindo aí, primeiro, no engradado. No engradado, quando ele está parado, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma força normal, tá? Essa força normal, ela surge sempre que eu tenho dois objetos em contato. Então, o engradado em contato com o solo, tá? Faz surgir, desse contato faz surgir uma força normal. E existe uma força agindo em sentido contrário, que é a força peso, que aponta na direção do centro da Terra. Essas duas forças aqui, a normal e a peso, elas são iguais em módulo, tá? Mas elas não formam pares de ação e reação. Por que elas não formam pares de ação e reação? Porque, primeiro, pares de ação e reação, eles são identificados como forças que são de mesma natureza. A força normal, ela é uma força que surge do contato, tá? Então, nós dizemos que ela é uma força de ação, uma força de contato. A força peso, ela é uma força de ação à distância. Ou seja, não necessariamente os corpos precisam estar em contato para que surja essa força peso, para que ela haja. Outro exemplo de força de a força peso é uma força de ação à distância. Outro exemplo de força de ação à distância, a força magnética. Quando você coloca dois ímãs próximos um do outro, tá? Eles vão se atrair. E não necessariamente eles precisam estar em contato. A força entre cargas elétricas é a mesma coisa. Uma carga positiva, uma carga negativa, elas vão se atrair. Mas elas não precisam estar em contato. Esses são tipos de forças que agem à distância. A mesma coisa para a força gravitacional, tá? E consequentemente para a força peso, que também é um caso de força gravitacional. Então eles não formam pares de ação e reação, só uma observação, tá? Porque eles não são forças de mesma natureza. E também forças de ação e reação, elas não agem no mesmo corpo. Aqui eu estou analisando as forças que agem no engradado, tá? Então, tanto a força normal quanto a força peso, elas estão agindo no mesmo corpo. Então, eu não posso dizer que elas são forças de ação e reação, porque elas agem no mesmo corpo. Forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Muito bem. Então, na direção Y, essa força normal, ela vai ser igual à força peso. Na direção X, eu vou ter a força de atrito, que age da direita para a esquerda, dificultando o movimento, e vou ter a força que a pessoa exerce no engradado através de uma corda, certo? E essa força exercida através da corda, a gente chama de força de tração. E representa essa força pela letra T. Então, na direção X, eu vou ter que a soma das forças vai ser igual à força de tração menos a força de atrito estático. Tá? Isso vai ser igual a zero enquanto o engradado estiver em repouso. Porque se ele estiver em repouso, se ele não está se movendo, ele não tem aceleração. Então, quando eu igualar isso aqui a massa vezes a aceleração, como a aceleração é zero, isso aqui vai ser igual a zero. Isso implica que essa força de atrito estático, tá? Ela vai ser igual à força de tração. E segundo o que é dado aqui no enunciado do problema, a força de tração equivale a 230 newtons. Certo? Muito bem. E na direção Y, o que eu vou ter? A normal menos a força peso vai ser igual a zero. Tá? A normal aponta para cima, tá? A força peso aponta para baixo. São duas forças, né, que apontam sentidos contrários. Então, se uma é positiva, a outra vai ser negativa. Como eu não tenho movimento na vertical, logo, eu não tenho aceleração na vertical. Então, essa aceleração é zero. Tá? Então, essa soma aqui vai ser igual a zero. Se eu pegar esse termo aqui e passar para outro membro, ele é negativo, fica positivo, e eu vou ter que a normal vai ser igual a força-peso, que equivale a 500 newtons. Tá? No enunciado do problema, ele me diz que a força-peso vale 500 newtons. E daí eu vou ter que essa força de atrito estático, por definição, ela vai ser o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Como ele quer aqui o valor do coeficiente de atrito estático, tá? Que é o coeficiente de atrito quando o engradado está parado, basta eu pegar essa equação e resolver
para o coeficiente de atrito estático. Então, eu vou ter que o coeficiente de atrito vai ser a força de atrito estático dividido pela normal, certo? E aí eu vou ter 230, né, que é o valor da força de atrito estático, obtido aqui, tá? Dividido pela normal, que é 500, que eu achei aqui. 230 dividido por 500 dá 0,46. Ou seja, o coeficiente de atrito estático ele equivale a 0,46. Ah, professor, e a unidade desse coeficiente de atrito estático? Ele não possui unidade. Quando uma grandeza física não possui unidade, ele é dito ser adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Mas por que ele não tem dimensão? Porque se eu pegar aqui a força de atrito estático, a unidade dela vai ser Newton, tá? A unidade de força sempre vai ser Newton. Então eu vou ter aqui que a unidade da força de atrito estático é Newton e a unidade da força normal também é Newton. Então eu vou ter Newton dividido por Newton. Aí eu vou cancelar e aí essa grandeza ela não vai ter dimensão. A mesma coisa vai acontecer com o coeficiente de atrito cinético. E aí quando o engradado entra em movimento, o que vai acontecer? Essa situação aqui é quando ele está parado. Quando ele entra em movimento, essa situação aqui descrita na letra C. Eu vou ter uma força de tração de 200 newtons, tá? Ele diz que depois de iniciado o movimento do engradado, você necessita de 200 newton para manter o movimento com velocidade constante. Então aqui ele está em movimento, aqui ele está parado. Como ele está em movimento, 200 newtons para manter ele em movimento, a força de atrito vai continuar agindo, tá? Só que aqui eu vou ter uma força de atrito cinético. A força de atrito cinético ela surge sempre que o corpo está em movimento. Se ele está parado, é a força de atrito estático. Se ele está em movimento, é a força de atrito cinético. Então eu vou ter novamente que a normal vai ser igual a força-peso. E eu vou ter que, assim como na primeira parte, né, normal igual a força-peso. Né, então normal vai ser igual a 500 newton. E na direção x, que é essa direção aqui, eu vou ter que a força de tração, que é 200, menos a força de atrito cinético, vai ser igual a massa vezes a aceleração. O detalhe é que ele se move com velocidade constante. E a aceleração, por definição, ela é a variação da velocidade pelo tempo. Se eu não tenho variação de velocidade, logo eu não vou ter aceleração. Então a aceleração vai ser zero. Vou ter aqui, ó, tração menos a força de atrito cinético igual a zero. Logo, se eu pegar esse termo negativo e passar para outro membro, eu vou ter que a força de atrito cinético vai ser igual à força de tração, que é igual a 200 newtons. Aí eu vou para a definição de força de atrito cinético. Ela é dada por coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Tá? Como eu quero o coeficiente de atrito cinético, eu vou pegar essa normal aqui que está multiplicando e passar ela para outro membro dividindo. Então eu vou ter coeficiente de atrito cinético igual a força de atrito cinético dividido pela normal. Quem é a força de atrito cinético? A gente achou bem aqui, é 200. E a força normal é 500. 200 dividido por 500, né, equivale a 0,40. Se a gente comparar aqui o valor do coeficiente de atrito cinético com o coeficiente de atrito estático, esse aqui, o cinético, ele é menor que o estático. Tá? Isso está correto. Geralmente, né, na grande maioria dos casos, né, não vou dizer que não existem exceções, mas na grande maioria dos casos, a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito cinético. Tá? E assim como a outra, assim como o coeficiente de atrito estático, o coeficiente de atrito cinético também não tem dimensão, pela mesma razão que eu expliquei aqui. Tá? Então, geralmente, esse coeficiente de atrito cinético ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Tá? Para que eu faça com que o objeto ele entre em movimento, ele estando parado e eu preciso fazer com que ele entre em movimento, esse coeficiente de atrito aqui, ele vai aumentando, ele é variável, ele vai aumentando até chegar no valor máximo. Tá? Então, essa força aqui, força de atrito estático máximo, ela faz referência
ao valor máximo do coeficiente de atrito estático. E aí, depois que ele atinge esse máximo, e o objeto entra em movimento, entra em ação o coeficiente de atrito cinético, que é menor que o estático máximo. Tá? Então, com isso, nós achamos os dois coeficientes de atrito, o estático e o cinético, que é pedido no problema. Nessa outra situação, eu também tenho o caixote. Tá? Suponha que você tente mover o engradado, tá? Amarrando uma corda em torno dele e puxando a corda para cima com um ângulo de 30 graus. Daí ele pergunta, qual é a força que deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? Considere o coeficiente de atrito cinético igual a 0,40. Aqui eu vou estar analisando a situação em que ele está em movimento, somente que ele está em movimento. Então, o que acontece? Eu vou fazer o diagrama de corpo livre, tá, das forças que estão agindo no caixote. O diagrama de corpo livre é mostrado aqui na situação B, onde eu tenho a força normal agindo para cima, que advém do contato do engradado com o solo. Eu tenho a força peso, que aponta para baixo, que se equilibra com a força normal. Eu tenho a força de atrito, que age da direita para a esquerda, em sentido contrário ao movimento. Eu tenho a força exercida a força de tração exercida através da corda, que forma um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. Tá? E aqui é a direção que o engradado se move. Então, quais são as forças que estão agindo no engradado? Na direção Y, eu vou ter uma força normal, vou ter a força peso, tá? Só que eu vou ter uma força adicional, que é a componente da tração na direção Y. Tá? Essa componente ela é mostrada bem aqui. E ela equivale a T seno de 30 graus. Então eu vou ter, na direção positiva de Y, essa componente da tração, que é T seno de 30 graus, mais a normal, representada pela letra N, e em sentido contrário eu vou ter a força peso, que vai ter sinal negativo. Tá? Como eu não tenho aceleração no eixo Y, porque o engradado ele não está se movendo nessa direção, somente nessa, tá? Então eu vou ter... Então eu não vou ter aceleração na direção Y, isso aqui vai ser igual a zero. E isso implica que a normal vai ser igual ao peso menos tração seno de 30 graus. Tá? Eu isolei o N e os outros termos eu passei para o segundo membro. Então, esse aqui estava positivo, ele vai negativo, esse aqui está negativo, vai positivo. As forças que agem na direção X. Na direção X, eu tenho a força de atrito cinético, e eu vou ter a componente da tração, né, a projeção da tração na direção X, que é T com 130 graus. Então, eu vou ter T com 130 graus menos a força de atrito cinético igual a zero. Certo? Por que igual a zero? Porque a velocidade é constante. E daí eu vou ter que coeficiente de atrito cinético vai ser igual. Aliás, força de atrito cinético vai ser igual coeficiente de atrito cinético, tá? Vezes a normal, e isso vai ser igual a tração multiplicada pelo cosseno de 30 graus. E aí eu vou ter o seguinte, a normal eu achei aqui, e ela equivale a peso menos T seno de 30 graus. Eu vou substituir esse termo aqui, bem aqui no lugar do N. Tá? Ou seja, T cosseno de 30 graus vai ser igual a coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é normal? Né? Aí eu repito aqui, coeficiente de atrito cinético, a normal é P menos T seno de 30 graus. E aí, eu vou fazer aqui a distributiva. Né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Por isso que aparece aqui, coeficiente de atrito vezes o peso, coeficiente de atrito vezes T seno de 30 graus. Tá? E daí, eu vou resolver isso aí para tração. Então, a tração, né, vai ser igual coeficiente de atrito vezes o peso,
dividido pelo cosseno de 30 graus, mais coeficiente de atrito cinético, sendo de 30 graus. Agora eu vou substituir o coeficiente de atrito 0,4, o peso é 500, cosseno de 30 graus é 0,87, coeficiente de atrito cinético 0,4, 130 graus 0,5. Tá? Vou aqui fazer essa multiplicação e vou somar esses dois termos aqui. O resultado dessa multiplicação eu divido com o resultado da soma, e isso equivale a 188 newtons. Então essa aqui é a tração. A força de tração que deve ser exercida na corda, tá? Para manter a velocidade do engradado constante. E a força normal? A força normal, aqui, se eu quiser saber qual é o valor da força normal, basta pegar o valor da tração e substituir, por exemplo, nessa equação aqui, nessa primeira equação. Tá? Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte: o valor do peso é 500 newtons, o valor da tração 188, que eu acabei de achar, 130 graus é 0,5, tá? E aí o resultado disso aqui vai dar 406 newtons. Na questão ele pede somente qual é a força que você deve manter movimento com velocidade constante. Ele pede somente a força de tração. Isso aqui foi mais que um adicional para que a gente também pudesse visualizar como é que a gente poderia achar o valor da força normal. Novamente, o exemplo do plano inclinado. Só que agora tem um diferencial aqui nesse plano inclinado. Naquele outro exemplo, nós tínhamos um plano inclinado em que os estudantes desciam por ele, porém ele estava lubrificado, ou seja, digamos que ele tivesse um óleo ali nesse plano, e isso facilita o deslizamento, né? Eliminaria a parte do atrito e facilitaria o deslizamento. Então eu tenho o mesmo tobogã, tá, da questão anterior, com o mesmo coeficiente de atrito, acelera descendo uma encosta. Então, eu tenho aquele mesmo grupo de pessoas descendo uma encosta. E ele pergunta: deduz a expressão para aceleração em termos de G, A e MC. Ele quer saber a aceleração em termos da gravidade, aceleração e coeficiente de atrito. Então vamos lá. Primeiro, aqui está a representação do nosso problema. O ângulo alfa, tá? Aqui o plano inclinado e as pessoas deslizando, né? Elas estão deslizando nessa direção. E aqui eu tenho um diagrama de corpo livre, tá? Esse diagrama ele aparece inclinado, que é para coincidir essa direção aqui com a direção x. Tá? Então essa direção ela coincide com a direção x, que é a direção do movimento dos estudantes durante a sua descida. Então eu vou ter a força de atrito em sentido contrário, tá? E vou ter aqui também a força normal no sentido positivo de y, e vai ter uma componente da força peso no sentido negativo de y, que vai ser equilibrada com essa força normal. A força peso aparece aqui, apontando para o centro da Terra, e a componente da força peso aparece na direção y, como sendo P seno de alfa. Quais são as forças que agem na direção y? Né? Esse símbolo B aqui, gente, não sei se vocês conhecem, mas é o símbolo do somatório. Significa que eu estou somando todas as forças que agem na direção. No caso, a primeira direção que eu estou analisando é a y. Então eu vou ter normal menos P cosseno de alfa, tá aqui, ó, normal, menos P cosseno de alfa, igual a massa vezes a aceleração. Como eu não tenho movimento na direção y, essa aceleração é zero. Tá? Ou seja, normal menos mg cosseno de alfa igual a zero. Esse mg é massa vezes a gravidade, tá? Porque o peso é definido como sendo a massa vezes a gravidade. Então aqui eu tenho P cosseno de alfa, eu vou ter massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa. Esse termo aqui, isso aqui é igual a zero, esse termo aqui está negativo, ele vai para outro membro,
positivo. Então, eu vou ter que a normal vai ser massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa. Na direção x, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho a componente da força-peso na direção x e tem a força de atrito cinético. Então, eu vou ter P seno de alfa menos força de atrito cinético igual a massa vezes a aceleração. E daí eu vou substituir aqui o valor do peso. Peso, por definição, é massa vezes a gravidade. Então, vai ficar massa vezes a gravidade vezes seno de alfa, mais com menos dá menos. Aqui eu vou ter coeficiente de atrito vezes a normal, que é a definição da força de atrito cinético. Isso aqui vai ser igual, né, a massa vezes a aceleração. Como a normal N é igual a massa vezes gravidade cosseno de alfa, vou substituir aqui. Então, eu vou ter, repetindo esse aqui, mg seno de alfa menos coeficiente de atrito vezes mg cosseno de alfa igual a massa vezes a aceleração. A massa ela é comum para todos os termos, então eu vou dividir tudo por m, tudo pela massa, então eu consigo eliminar essa massa. Eu vou ter, tá aqui a divisão, ó, dividir tudo por m, tá? E eliminei a massa. E aí eu vou ter que a aceleração vai ser igual a g seno de alfa menos coeficiente de atrito vezes g cosseno de alfa. Tá? A partir daqui eu não posso fazer mais nada. Não tem como simplificar mais essa expressão. Então a expressão procurada, na verdade, é dada por essa expressão aqui, aceleração igual a g seno de alfa menos coeficiente de atrito vezes g cosseno de alfa. Ou seja, eu obtive a aceleração, tá? E aparecem os termos g, a e coeficiente de atrito cinético. Tá aqui a expressão procurada. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma análise que eu tenho plano inclinado com atrito, vai aparecer, eu posso utilizar essa expressão aí para calcular a aceleração. Se não tiver atrito, então a expressão ela se restringe a somente g seno de alfa. Tá? Se tiver atrito, eu vou ter essa parcela adicional aqui. Muito bem. Esse aqui é um exemplo também que é bem utilizado na física, né? Nesse exemplo, nós temos o seguinte, nós temos 3 barcos, né? 3 trenós, aliás, que mais parecem barcos, né? Então, 3 trenós estão sendo puxados horizontalmente sobre uma superfície de gelo horizontal, né? Sem atrito. Isso aqui já facilita o meu problema. Toda vez que eu não tenho atrito, né? Então eu não tenho que adicionar aquela expressão da força de atrito. Nessa configuração aí, nós temos que a força para puxar esses 3 trenós, ela é horizontal, tá? Representada aqui por essa seta, e possui módulo de 190 Newton. Ou seja, para puxar os 3 trenós, eu precisaria de 190 newtons de força, tá? Para fazer eles se movimentarem. Ele pergunta aí, acha a aceleração do sistema, tá? E acha a tração, né, nas cordas. Eu posso chamar tração ou tensão, né? Mas o correto mais é tração. Alguns livros eu coloquei tensão propositalmente, porque alguns livros eles tratam essa força transmitida através de cordas ou fios como sendo uma força de tensão. Tá? Muito bem. Então, como é que eu vou fazer para achar essa aceleração? Eu tenho esses 3 trenós, um pesa 10 kg, o outro 20 e o outro 30. E todos os 3 eles estão sendo puxados por uma força de 190 newtons. Para achar essa aceleração, eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar novamente a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho o somatório das forças na direção x tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui, eu vou usar a seguinte estratégia para achar essa aceleração. Eu vou supor que esses 3 trenós eles formem um só corpo, cuja massa ela é equivalente à massa dos 3 juntos. Tá? Ou seja, a massa total
dos três corpos vai ser 10 mais 20 mais 30, que dá 60, certo? Então, essa massa aqui que aparece aqui é a massa de 60 kg. Que é justamente 10 mais 20 mais 30, né? Aqui a aceleração eu repeti, que é o parâmetro que eu estou procurando. Tudo isso tem que ser igual a 190. Quando eu faço isso, eu desprezo as forças internas, tá? Eu trato esses três objetos como um só corpo, simplesmente isso, e todos os três vão se mover com a mesma aceleração quando estiverem sendo puxados. Muito bem, então eu vou ter 60 vezes a aceleração igual a 190. Como eu quero achar a aceleração, esse 60 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, então eu vou ter que a aceleração vai ser igual a 190 dividido por 60. Se eu dividir isso aí, 190 por 60, eu vou chegar à conclusão de que essa aceleração ela equivale a 3,17 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então essa daqui vai ser a aceleração que esses três trenós vão estar adquirindo. Na parte B, ele pergunta qual é a força de tensão que está agindo nas cordas A e B. Tá? Força de tração agindo nas cordas A e B. Muito bem. A corda A é essa corda que está aparecendo bem aqui. Certo? Então, qual é a força que vai estar agindo nessa corda A? É o seguinte, se eu for analisar só a corda A, eu posso isolar esse corpo aqui, ó, de 10 kg, tá? E fazer o diagrama de força dele. Se eu fizer o diagrama de força, o que vai acontecer? Eu vou chegar à conclusão de que essa força de 190 newtons, ela vai estar puxando ele nessa direção, e a força que a corda exerce sobre o barco vai estar puxando ele na direção oposta. Então, quando eu somar essas forças, eu vou ter a força de 190 agindo nesse sentido e a força de tração, né, agindo no sentido contrário. Então, eu vou ter força F, né, menos a força de tração na corda A, vai ser igual. Qual é a massa do barco? 10 kg. E a aceleração A, que é a mesma que a gente achou na letra A do problema. Então, eu vou ter 190 menos força de tração em A, é o que eu estou procurando, é o parâmetro que eu estou procurando, certo? Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa é 10 kg, a aceleração é 3,17, certo? 10 vezes 3,17 dá 31,7. Então eu vou resolver isso aqui, vou isolar a tração no primeiro membro e os outros termos eu passo para o segundo membro. Eu vou ter que TA vai ser igual a 190 menos 31,7. Tá? E aí eu vou ter que 190 menos 31,7 é igual a 158,3. Ou seja, a tensão na corda A, tá, ela equivale a 158,3 newton. Tá? E aí, por último, né, porque ele pede a tensão nas cordas A e B. Calculei na corda A, ficou faltando na corda B. Mas a corda B é simples, né? Porque essa tensão, né, ela está exercida aqui, tá? E aí eu posso pegar tensão, né, igual a massa vezes a aceleração. Né? No caso, a massa é 30 kg, a aceleração é 3,17. Então, se eu multiplicar 30 vezes 3,17, eu vou obter esse valor procurado, né? Que é de 94,2 newton. E com isso, eu concluo a questão.
né? Porque se eu observar aqui, existe uma força aqui, né, que é justamente essa força que eu estou procurando, que age aqui no corpo, nesse corpo aqui. Tá? E aí, para resolver, se eu for observar as forças que estão agindo nesse corpo aqui, eu vou ter que a força resultante sobre ele vai ser somente essa tração, né, multiplicada pela massa dele, quer dizer, a tração igual à massa dele multiplicada pela aceleração. Tá? E aí eu vou ter 30 vezes, né, 3,17. Tá? E aí, como eu falei, dá 94,2 newtons, né? Que foi a parte que ficou faltando bem aqui, ó. PB igual a 94,2 newtons. Eu calculei aqui a tração TA, estou faltando a TB. Né? Então, essa tração TB é 94,2 newtons. E ela advém justamente daqui. Quando eu faço tração, né, TB, igual a massa vezes a aceleração. A massa é 30 kg e a aceleração é 3,17, que a gente calculou aqui. Certo? Então, com isso, a gente conclui esse outro exemplo. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado claro a explicação. Vocês têm alguma dúvida com relação a alguns exemplos? Teve alguma coisa que vocês não entenderam? Se tiver, fique à vontade para perguntar. Não tenham medo, viu? Oi, professor. Oi. Na verdade é o seguinte, assim, as dúvidas elas sempre aparecem na hora de resolver as questões, né? E aí Certo. a gente pode até assim se enrolar um pouco, né? Porque tem que fazer toda a interpretação e tudo mais das questões. E aí o senhor sabe, né? Elas sempre, elas sempre aparecem porque quem está já acostumado a lidar com os exemplos, com as nomenclaturas, né? É mais fácil. Mas para a gente que aí tá iniciando agora, vendo aí esses conceitos aí, é mais complicado, né? É, que assim, eu também confesso que eu não sei muito qual é a realidade de vocês, né? Se já terminaram o ensino médio há bastante tempo, há pouco tempo. Confesso que eu não sei. Mas, de fato, tudo está totalmente correto, né? À medida que você for fazendo as atividades que, eventualmente, essas dúvidas elas vão surgindo, né? Mas eu espero que tenha ficado claro, né, assim, as explicações. Eu não sei se vocês já pegaram o material, né? Também começou esse novo bloco, foi sábado, né? Então, talvez vocês não conseguiram pegar todo o material ainda, tentar entender tudo.
É mais importante que vai ficar aqui a gravação e a explicação, né? Mas é bom que, se já tivessem pegado, com certeza vocês teriam mais dúvidas, né? E a gente poderia estar sanando. Mas fica para um próximo encontro, né? Não tem problema nenhum quanto a isso aí. E vocês também têm total liberdade para contactar os tutores, né? E, e eles podem estar me passando alguma coisa ou outra com relação a dúvidas de atividades, ou até de algum conceito da aula como explicação, certo? Então, gente, eu vou parar a gravação aqui, tá? Eu agradeço a presença de todos